É uma honra estar aqui hoje com vocês no Brasil e ser capaz de aprender mais sobre o que está ocorrendo no seu país com relação ao tratamento de autismo e os serviços referentes ao tratamento do autismo. Espero ser capaz de compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que conduzo com alguns colegas que estão aqui também e ver o trabalho que outras pessoas conduzem em outras partes do mundo para entender melhor quais são as questões e conseguir chegar a serviços de alta qualidade que sejam altamente acessíveis a todas as pessoas com autismo e suas famílias. Em análise do comportamento, nós pensamos muito sobre os dados com relação a tomar decisões de tratamento para indivíduos ou clientes e alunos, se o programa está funcionando, como deve ser mudado, mas também há outros tipos de dado que acredito que tem que ter a nossa atenção em termos de melhorar os serviços. Gostaria de começar com essa ilustração de essas belas crianças, 59 crianças aqui. E uma dessas crianças, de acordo com as estatísticas do Centro para o Controle de Doenças nos Estados Unidos, vai desenvolver autismo. Então, uma dessas 59. Entendo hoje a questão da etiologia e a causa do autismo é uma condição que existe antes do nascimento, um problema médico, e não é evidente no nascimento e talvez não seja evidente até os próximos, talvez os 12 meses seguintes. Isso em teoria. Essa é uma criança, vamos dizer, que é parte daquele slide da 59 que vai ter o autismo, por exemplo. Aqui, ele é bastante jovem, bastante novo e não sabe, tem a idade, não sabe ainda que vai ter autismo, seus pais não sabem. E eu quero falar a vocês, então, sobre qual é a jornada para essa família, quais são os desafios para essa família, a fim de acessar os tratamentos necessários que vá prover as melhores oportunidades para essa criança ter uma vida independente e bem-sucedida. Eu devo dizer que a grande maioria das informações que vou compartilhar com vocês hoje vem de intervenções precoces na literatura e não diz respeito a adultos ou crianças mais velhas, mas sim sobre o início da jornada. Aqui, a mesma criança, vamos chamá-lo de Paulo, está com a sua mãe e eu posso dizer que essa mãe já tem preocupações sobre o seu desenvolvimento, mas ela talvez não saiba ainda quais são as questões envolvidas. Vamos falar então sobre as barreiras, os desafios, as perguntas que ela tem que ter respondidas a fim de chegar ao tratamento adequado para fazer uma diferença para seu filho quando for adolescente ou adulto. E a rota para chegar a um diagnóstico, como vocês já sabem, pode ser bastante desafiadora. E as razões para isso são várias. Mas a maioria dos pais relatam que tem preocupações importantes sobre o desenvolvimento da criança antes da idade de 2 anos. E também há outra pesquisa que sugere que podemos, confiantemente, mais ou menos aos 12 meses, perceber que há uma certa probabilidade de haver autismo desenvolvido por uma criança. Isso não quer dizer que isso ocorra necessariamente, mas a grande maioria dos pais vão dizer antes de 2 anos as preocupações já existem. E aí o que acontece? Eles recorrem ao pediatra ou a pessoa do cuidado primário e explicam quais são as suas preocupações para esses profissionais. Muitos estudos olham, então, essa via até chegar no diagnóstico e geralmente se relata que uma grande porcentagem de preocupações que são trazidas aos médicos nesse momento, com até 3 anos de idade, são preocupações que são deixadas de lado. Geralmente eles dizem o quê? É um menino,
Meninos falam. Você está preocupada demais. E eu vejo que ele ama você, se importa com você. Ele não acha que ele tem autismo. E isso, às vezes isso é correto, mas uma grande porcentagem desse julgamento não está correto. Por quê? O médico do cuidado primário não tem uma experiência especializada para reconhecer o autismo em crianças de tenra idade. Então, há instrumentos e procedimentos que podem ajudar a dar um diagnóstico precoce mais fundamentado, mas geralmente não estão disponíveis nesse caso. Então, para muitas crianças em muitos países, embora os pais tenham relatado preocupações, eles têm que ver, às vezes, 5 profissionais até conseguir um diagnóstico, ou melhor, 5 anos de idade. E todos nessa sala sabemos que nessas intervenções, quando as intervenções são mais precoces, os resultados são melhores. Então, vamos ver alguns números relacionados aqui a isso. Nesse eixo, vamos ver se eu consigo fazer a ponteira funcionar. Bom, aqui nesse eixo, nós temos a idade cronológica em meses. E aqui, um equivalente desenvolvimental. Se tudo funcionar normalmente, é uma criança de desenvolvimento típico, mostrada nessa linha. Aqui, 24 meses de idade. E as suas habilidades estão correspondentes a essa idade. Ou seja, funcionamento cognitivo, social, a linguagem, tudo de acordo. Agora, uma criança que tem uma disfunção de desenvolvimento, como autismo, por exemplo, e isso aqui são dados da nossa clínica, com base nas crianças que nós vemos na nossa clínica. Então, o que você pode ver nesse gráfico é as coisas estão melhorando à medida que o tempo progride ou não? O tempo passa? Não. A lacuna entre o que uma criança com autismo está desenvolvendo e mostrando em relação a uma criança de desenvolvimento típico se torna maior e maior, cada vez mais. Então, lembrem-se quando eu falei que há alguns estudos mostrando que nós podemos identificar o autismo já aqui a 12 meses de idade. Essa lacuna aqui já é muito menor quando comparada àquela lacuna quando os pais relatam as primeiras preocupações ou quando o diagnóstico é feito. Então, o desafio é muito maior de ser enfrentado e fechar essa lacuna, aproximar essa lacuna aqui, quando a criança tem 5 anos de idade ou 6 anos de idade, é muito mais desafiador. Então, o fato aqui é que deve haver barreiras para chegar a um diagnóstico bem feito. E isso causa implicações em termos de como o tratamento vai progredir daí para frente. Quanto mais precoce, melhor. E vamos precisar fazer com que técnicas ou sistemas de triagem sejam implementados. Eu sei que isso ocorre nos Estados Unidos, eu sei que no Brasil também há um projeto sendo feito, desenvolvido nisso, nessa área também, o que é muito importante, porque se você esperar muito, você chega atrasado na festa, por assim dizer. Vamos ver aqui por que essa lacuna se torna cada vez mais ampla com o tempo. Aqui 2 meninas gêmeas de 11 meses de idade, que sentadas aqui no cadeirão, como qualquer outra criança de 11 meses, para se alimentarem. E o pai chega nesse ambiente e vai cantar uma musiquinha para elas. O que eu quero que vocês vejam é o que elas estão fazendo. Estão numa idade em que não tem palavras ainda, não expressam-se por palavras, mas prestam atenção, se comunicam, tentam se assegurar de que a outra pessoa, a irmã, também esteja engajada nessa atividade, que também possam desfrutar dela. Tem 11 meses de idade e já estão fazendo muitas das coisas que as crianças que vão ter um diagnóstico de autismo mais tarde não fazem. It's August 6th.
Is that right? Oi, meninas. August 6 6, de 2012. agosto. Daddy's gonna play them a little song while they're eating their peas. You guys ready? Divertido, não é? Parece que elas estão gostando, né? Estão aprendendo, estão prestando atenção ao ambiente, estão tentando fazer com que as duas participem. Tem 11 meses. E essas são as coisas que estão fazendo. As coisas que as crianças que vão ter um diagnóstico de autismo não fazem muito. E é por isso que nós vemos essa lacuna, mesmo quando tem um diagnóstico há 2 anos de idade ou 3 anos de idade. Então, quanto mais precoce, melhor. E o tempo não está do seu lado, não é seu amigo nesse momento. Vamos ver agora o que acontece uma vez que o diagnóstico é feito. E agora a Lori nos falou sobre isso de uma forma com bastante compaixão, em termos do que acontece quando você recebe um diagnóstico e a possibilidade que você pensa ter para o seu filho no futuro agora é questionada. Então você se pergunta: o que eu posso fazer para me assegurar de que a criança, meu filho, tem o melhor desfecho possível, o melhor resultado possível? Claro que a Lori e o Dan trabalham com muitas outras pessoas, até pessoas aqui, para conseguirem chegar a uma infraestrutura que tenha a cobertura dos serviços de saúde para o autismo. Precisamos ver que serviços devem ser esses a serem incluídos. E aí temos que buscar aonde que eu vou conseguir essa informação, quem sabe essa informação, quem vai me ajudar. Então vamos ver aqui o que os nossos pais, os pais que nós temos, pais de autistas, têm feito para conseguir informações. Tem muitos estudos disponíveis, mas os pais, em geral, falam a mesma coisa. Os pais estão usando a internet como uma das fontes mais importantes de informação. E todos nós sabemos o que isso pode querer dizer em termos de ter boas, mas também más informações obtidas. Também contam muito com conversas com outros pais de crianças com autismo, que talvez tenham tido um diagnóstico e que tenham já estejam recebendo um tratamento, ou enfim, 70% internet, 50% a 70% falam que uma boa fonte de informação é um outro pai ou mãe de criança com autismo. 20% a 50% relatam falar com um professor especializado na escola, ou a minha criança estava num treinamento com fonoaudiólogo, e aí eu conversei com ela. 20% a 30% dizem que tem boas informações do seu prestador de serviços médicos, o médico, na verdade. Agora, aqui é o problema, como você pode imaginar, a internet está cheia de notícias falsas, informações incorretas. O que você está fazendo, Celso? Pegando água para você. Você é tão gentil. Então, a internet tem muitas informações. E os pais compartilham com os outros pais a sua experiência, o que eles conhecem, talvez o que acontece com seu próprio filho.
somente, mas estão falando então sobre suas próprias experiências, que não necessariamente são boas informações para um outro pai ou mãe. Quando se perguntam a um pai, uma mãe, você falou que aquela outro pai, aquela outra mãe falou que passou informações boas para você. O que ele falou? O que pode ser bom para vocês? A maior parte do que recomenda não é um dado baseado em evidência. Então, às vezes, não ajuda. Os outros pais com que falam não são os únicos que estão passando informações que talvez não sejam úteis também. Quando eles pesquisam as informações que os médicos passam, 25% das recomendações médicas também dizem respeito a estudos não baseados em evidências. Então, esse é um problema, porque os pais têm que trabalhar arduamente para conseguir essas informações, recorrer a diversas fontes de informação, e às vezes, mesmo assim, a informação que obtém não são, as informações não são boas informações. A maioria dos pais não está treinada para ler trabalhos científicos, não tem esse treinamento. E quando fazem, então, uma busca, quando eles fazem quando eles voltam, então falam aqueles pais e falam, olha, ou com os médicos, eles falam, você não tem tanta informação advinda dos médicos, por quê? Porque os pais e mães falam, parece que os médicos não sabem tanto sobre autismo e o tratamento. E aí vão pesquisar sobre os médicos, a pesquisa sobre o que vocês acham, como é que quão confortáveis vocês estão, médicos, em termos de passar informações sobre autismo aos pais. E os médicos falam, eu não tenho treinamento nisso, eu não tenho tanta informação, eu preciso de ajuda. Então, temos que nos sair melhor em termos de passar boas informações adiante e nos assegurarmos de que os indivíduos que deveriam estar numa posição de recomendar um tratamento adequado sejam informados e treinados também. E as duas últimas pesquisas que eu li, os médicos e os enfermeiros falaram, olha, nós realmente precisamos de mais informações. Nós não temos a competência de recomendar procedimentos ou tratamentos à família. Isso é importante aqui nos Estados Unidos, porque agora é uma questão de um benefício de saúde, ou seja, eles têm que entender que tratamentos são esses. Algo que o Autism Speaks e a Lori se saíram muito bem em fazer foi, quando eles fizeram a reforma dos planos de saúde, eles incluíram ali ABA, ou seja, análise do comportamento aplicada. Então, eles tinham certeza de que isso seria coberto se fosse aprovado como lei. O que foi? Então, eles têm essas informações e agora têm essa posição, os pais, em que têm que escolher um tratamento. Claro que isso vai depender da questão financeira, do que está disponível. Como eu mencionei, há 400 tratamentos disponíveis na internet para autismo. E os pais querem fazer o melhor possível para se assegurarem de que abordem as necessidades da criança. Vamos ver que tipo de tratamento os pais escolhem, então, para seus filhos. Isso aqui é de uma pesquisa, mas há outras pesquisas também disponíveis que dão apoio a esses achados científicos. Então, aqui, a porcentagem dos pais está demonstrada. 1.500 pais participaram, e aí os pais disseram que intervenções usaram com seus filhos, agora ou anteriormente, no passado. Então, há muito mais terapias, mas eu escolhi essas 5 para mostrar. Então, número 1, a mais importante relatada pelos pais, mais frequência, 72% dos pais, então, relataram isso. Terapia da fala, fonoaudiologia, 30% integração sensorial, 27% ABA, 46% usando
medicina alternativa complementar, ou seja, ervas, suplementos, coisas desse tipo, e 42% relataram usar algum tipo de medicação. E quando nós fizemos essa pesquisa com essas famílias, o que se verificou foi que, na média, os pais estão usando, em algum momento, 4 a 7 diferentes tipos de intervenções, geralmente em combinação entre si. E à medida que a criança fica mais velha, eles tendem mais a usar uma medicação. Se é uma família que tem muitos filhos ou com baixos recursos, eles são mais inclinados a usar intervenções que são consideradas relativamente rápidas em termos de administração. Por exemplo, como medicação ou medicina alternativa. Menos provavelmente dão apoio a essas terapias mais complexas comportamentais. Mas, como eu disse, muitas famílias usam uma combinação de intervenções. Isso talvez seja a combinação mais usada. Fonoaudiologia, ou também a terapia ocupacional. E nós temos, então, o tratamento tradicional e um tratamento eclético. Eclético é assim, um pouco disso, um pouco daquilo outro. Não é o tratamento mais comum nos Estados Unidos, mas talvez seja aqui no Brasil, não sei lá, parece ser essa combinação, parece algo bastante usado. Então, intervenções ecléticas são razoáveis? Sim, é totalmente lógico. They have terrific what we call face validity. Tem uma validade que mostram serem razoáveis. O autismo é algo bastante complexo. Sua apresentação é bastante, o quadro é bastante complexo. Tem a parte de comunicação cognitiva, social, etc. Assim por diante. Então, se é tão complicado assim e tem tantas facetas, faz sentido que as pessoas tenham que ter uma abordagem múltipla. E os profissionais recomendam essa intervenção eclética, muitas vezes usando equipes multidisciplinares, fazendo um diagnóstico. Eu não sei se é assim no Brasil, mas nos Estados Unidos, a equipe que faz o diagnóstico pode envolver neurologistas, pediátricos, ou fonoaudiólogos, alguém com terapeuta ocupacional. Então, fazem o diagnóstico e depois fazem as recomendações de tratamento, que podem ser X horas por semana de fonoaudiologia, X horas por semana de educação especial, X horas por semana de ABA. E essas recomendações vêm de profissionais. Parte do que dá apoio a isso é que não parece só ser a melhor coisa a ser feita, mas também, em termos dos trabalhos envolvidos em São Carlos, e há também esse trabalho em Ribeirão Preto, o ABA é uma intervenção onerosa. Não só em termos de dinheiro, como a Laurie estava mencionando, mas também em termos de tempo. Usa muito tempo. Não é uma cura rápida, por assim dizer, uma solução rápida. Talvez perca tanto o seu brilho em termos de comparação com outros tratamentos que os pais podem ver. Mas o que acontece se você escolher, então, essa abordagem eclética com esses tratamentos em vez de um tratamento ABA? Temos esse estudo comparando, então, o ABA intensivo e intervenções ecléticas. Então, um grupo aqui recebeu ABA intensivo e o outro grupo aqui recebeu intervenções ecléticas. Você vê a maioria das crianças aqui era
eram do sexo masculino. Aqui a idade em meses 30 e 37, com ABA e eclético. E o follow-up, o segmento de aqui 69 meses, 73 aqui, 69 no ABA e 73 no eclético. E isso é um momento muito importante na vida da criança, porque estão ficando prontos para ir para a jardim da infância, para o primeiro ano. Uma das coisas que eu posso dizer, como aqui em termos de pesquisa, temos esse entendimento do valor preditivo de alguns marcadores, uma certa idade e os desfechos possíveis. Então, aqui o funcionamento cognitivo e adaptativo, no momento em que você vai para a escola, 6 anos de idade aproximadamente, é um bom preditivo um bom indicativo do que como vai ser a vida dessa criança. E é uma determinação muito importante. Um outro fato aqui, temos também aqui o nível de educação da mãe. Há uma pequena diferença aqui entre os pais que escolheram ABA e intervenções ecléticas resultante desse nível educacional da mãe. Esse grupo não foi totalmente ao acaso, ou seja, os pais tinham a explicação dos 2 programas e tinham a escolha do que fazer. Então, não foi ao acaso que foi decidido esse tratamento. Agora, eu vou mostrar o que aconteceu na duração desse tratamento. É um pouco complicado aqui. Vamos tentar seguir os dados conjuntamente. Vocês que tiveram treinamento em testes, temos aqui o funcionamento cognitivo e a pontuação, por assim dizer, temos o 85 como sendo normal. Então, acima de 85 é normal ou desde que seja a partir de 85. Vamos ver uma porcentagem de crianças aqui em cada grupo que tem a pontuação acima, ou seja, as que estão na pontuação normal, acima e abaixo. Aqui as crianças, aqui é o baseline, a referência, no grupo ABA. Não começamos ainda, podemos ver que quase nenhum deles tem uma faixa normal de funcionamento cognitivo. Então, aqui, todos abaixo do normal. Aqui, intervenção eclética, e os ABAs, quase todo mundo está abaixo do normal. E olha, 1 ano depois do início do tratamento, é assim que a distribuição se mostra. Uma grande diferença. Os grupos que pareciam idênticos a princípio já não estão tão idênticos mais. Então, depois de 1 ano de tratamento, o que você pode ver é que tem havido aqui, houve um pouco de melhoria no grupo eclético, mas a grande parte desse grupo ainda está abaixo do normal. O grupo de ABA intensível, a maior parte dele passou para a faixa de funcionamento cognitivo normal. Então, o que acontece depois de 2 anos? Não está melhorando para o grupo eclético, as coisas estão bastante estáveis. E no final de 3 anos, aqui estão as pontuações. Isso mostra que 75% das crianças estão já na pontuação normal, se estiverem sujeitos a um tratamento ABA intensivo. Então, ao olharem esses dados, eu não quero que vocês falem, só precisamos de 1 ano de tratamento, porque depois os dados não mudam. Não, isso não é verdade. Mas é importante ver esses dados, porque aqui temos a habilidade de funcionar cognitivamente, mesmo que não esteja na faixa normal, mas que tenha essa apresentação. É importante que essa função cognitiva seja melhorada, porque você vai ter uma questão social de inclusão melhor.
E, por razões de tempo, eu não vou passar a todos esses gráficos, mas aqui outras medidas que estamos utilizando em termos de habilidades adaptativas, comunicação e assim por diante. E o resultado é o mesmo também para esses outros domínios. Se você tiver ABA intensivo comparado com o tratamento eclético, a probabilidade de você ter uma faixa normal, às vezes está bem maior, às vezes 2 vezes mais no ABA. Não somos os únicos a estudarem isso. Há vários estudos que foram completados, estão disponíveis em termos da comparação do ABA intensivo com intervenções ecléticas. Todos tendem a produzir os mesmos tipos de desfechos. Se vocês quiserem me passar um e-mail, uma mensagem de e-mail, posso passar para vocês as referências sobre essas pesquisas, esses trabalhos todos. Então, 4 estudos bastante importantes e sérios e meta-análises também, que lidaram com essa questão do poder do ABA quando comparado à intervenção eclética em termos de seus resultados. Embora as intervenções ecléticas tenham validade e parecem também como algo a ser feito, essa divergência ou essa situação com os dados. Aqui, achados de 3 estudos de intervenção precoce. Aqui, as crianças na mesma idade, um grupo só que era um pouquinho mais velho em termos de idade, e houve um acompanhamento aqui por 2 anos. O primeiro foi na Noruega, esse estudo. E os outros aqui, o Cohen e Howard, foi nos Estados Unidos. Essas crianças nesses grupos tinham um pouquinho mais de idade. Aqui a porcentagem da pontuação de QI na faixa normal após 3 anos, nesse eixo vertical. Esses achados têm sido repetidos nos estudos científicos com esses procedimentos e atividades, ou seja, temos confiança nesses resultados. E há um estudo também que acabou de ser publicado, acho que há 2 semanas, ou coisa do tipo, que fez um segmento de 19 crianças que passaram por 3 anos de intervenção precoce de ABA e viram então o que aconteceu depois de 10 anos e os ganhos obtidos no seu programa de intervenção precoce, se esses ganhos foram mantidos nesse período de 10 anos. Então, as pontuações que nós tivemos, os resultados mostraram que esses ganhos foram mantidos nesse período. Aqui, ABA de baixa intensidade. As crianças nesse estudo tiveram serviços de ABA de 30 a 40 horas por semana. E aqui um estudo conduzido por um colega, o Sidman Eldbeck e os seus associados. Ele estava buscando aqui 3 programas diferentes estudados na Noruega, um sistema diferente na Noruega em que eles disponibilizam serviços de ABA como parte dos programas escolares. Então, ele olhou aqui 3 programas diferentes de pré-escola, incluiu esses programas. Temos aqui o número de crianças que participaram do estudo, sua idade no início do estudo. E temos aqui as pontuações adaptativas de referência. Então, todas essas crianças entraram no programa de pré-escola funcionando bem abaixo de onde deveriam estar em termos de suas habilidades adaptativas. E como eu falei antes, em termos da importância da cognição, do funcionamento cognitivo, 2 coisas que você precisa saber qual é a habilidade cognitiva de uma pessoa e sua habilidade adaptativa. Se você souber essas 2 informações,
À medida que a criança entra no primeiro ano, você vai saber bem o que o futuro aguarda para essas crianças. Então, essas crianças todas eram parte do programa de pré-escola de período integral. O que vocês veem aqui é o número de horas em que houve ABA, um programa de baixa intensidade, 11 horas por semana, ABA aqui específico, intenso, específico. E aqui 18 horas, especificamente para esses objetivos usando a metodologia ABA. A razão pela qual eu coloquei desconhecido aqui no eclético é porque não havia um plano para focar especificamente num objetivo específico à medida que o programa era empregado. Estavam na escola, mas não havia uma dedicação especial para um certo objetivo. Então, os dados que eu vou mostrar agora são um pouquinho diferentes do que eu mostrei antes. Então, em primeiro lugar, aqui são habilidades adaptativas, ou seja, a habilidade de cuidar de si, de socializar-se, se comunicar, necessidades básicas e assim por diante. O que nós vamos ver são as pontuações individuais para cada criança, mas o que realmente você vai ver é a mudança nessas pontuações. Então, desde que entraram no estudo até um ano depois. Então, vamos ver aqui a baixa intensidade primeiro. À medida que as pontuações saem, o que você tem que pensar é: se algo estiver abaixo dessa linha, você está se saindo pior no final de cada ano. Tudo que for acima quer dizer que está saindo melhor. Stay tuned. Só um minutinho. Bom, então aqui são indivíduos, ou melhor dizendo, crianças individuais com essas pontuações. Aqui, ABA de baixa intensidade, 11 horas por semana, crianças na escola, período integral, 11 horas de ABA. Para essas crianças, vocês podem ver, então, que essas pontuações declinaram à medida que os anos passaram e essas daqui tiveram melhorias no final do ano. A mudança média foi de 3 pontos. Não é excelente, mas eu vou mostrar mais a esse respeito depois. E aqui, alta intensidade de ABA. Tiveram uma média de 7 horas a mais por semana de ABA. Vejam a diferença entre a alta intensidade e a baixa intensidade de ABA em termos de, então, o tamanho de ganho. Aqui, a melhoria média foi de 8 pontos. Vamos ver agora o que aconteceu com as crianças que estavam no grupo do programa eclético na Noruega. Aqui, a mudança média foi negativa. Perderam, então, 2 pontos. Vocês viram esses dados aqui já antes. Estou só colocando ao lado. Então, há uma relação entre intensidade e as mudanças obtidas e também uma evidência adicional de que as intervenções ecléticas também não produzem os tipos de ganho que você quer ver nas pontuações adaptativas. Mas os pais não sabem disso. Quando estão escolhendo as intervenções para os seus filhos, eles não sabem disso. Não sabem que a decisão que tomam naquele momento vai ter um impacto nas pontuações daqui 3 anos. E que tipo de
criança está indo para a escola aos 6 anos, quais são a perspectiva para aquela criança que está indo para a escola aos 6 anos, não é? É quase impossível. Como é que eles podem saber, então, disso, os pais, não é? Vamos voltar um pouquinho e olhar aquela mesma trajetória, olhando para ela de uma forma um pouquinho diferente. Aqui, então, a trajetória da linguagem expressiva, o que nós podemos prever a partir dos valores de referência numa criança que vai à escola. Então, o que é importante aqui é intensidade e correr atrás do prejuízo, recuperar. Ou seja, quando você entra num programa, quando a criança entra num programa, ela começa a ter esses ganhos já desde o início do programa. Então você vê que estão se saindo melhor do que você esperava aqui, não é? Em vermelho isso é mostrado. Teve melhoria aqui, estão se saindo melhor do que você preveria se continuasse da medida que está prosseguindo. Mas eles estão alcançando, recuperando o que foi perdido? Não. Basicamente, quando você tem um programa de intervenção precoce, você tem que ter ganhos maiores do que o normal, porque você tem que recuperar o que não foi alcançado antes. E é aí que o ABA entra em ação. Vamos falar sobre algumas das áreas que eu acredito devam ser melhoradas. Já falamos sobre o fato de que temos que reduzir o tempo em que os pais começam a se preocupar até que o diagnóstico seja feito e a intervenção comece. Falamos sobre o fato de que os médicos e o pessoal médico como um todo tem que ter a confiança da família e estarem numa posição de ajudar a recomendar o que for necessário. Eles têm que ter mais treinamento, de forma que possam entender o que a pesquisa mostra e qual é o impacto de diferentes opções de tratamento. Uma das coisas que eu tenho pensado muito tem a ver com como podemos nos comunicar melhor sobre o que acontece a acontecer, sobre as escolhas e seu significado, para entendermos as ramificações a longo prazo. Aqui um anúncio que uma pessoa de língua portuguesa me cedeu. Vocês já viram esse anúncio antes? Não? Ele choca, né? Ele fala sobre não fumar enquanto grávida. Então, é um anúncio de serviço público. Está aí na mídia e tenta comunicar o porquê que não deve fumar enquanto estiver grávida. Eu gostaria de ter anúncios também como esse na mídia. Para quem fala inglês, se você quer que a sua criança seja bem-sucedida, inicie o ABA precoce. Mas eu também estava pensando sobre outras coisas. O campo da medicina tem a questão de, às vezes, a melhor decisão de serviço médico não ser feita. Às vezes você tem um diagnóstico de diabetes ou um outro problema de saúde e o médico fala, olha, fala isso, faça isso, o outro recomenda, faça aquilo. E aí, o que algumas pessoas com quem eu trabalho em parceria na questão de economia, é importante que as pessoas tenham condição de entender melhor que escolhas estão fazendo. Ou seja, esse é o tratamento A, o que você sabe sobre ele, o que você teme, o que você entende a respeito dele, que vai acontecer.
Então, muitas vezes os pacientes recebem ilustrações que mostram qual é o desfecho possível ao fazer isso ou ao fazer aquilo. Você não toma medicação ou você toma? Você passa pela cirurgia ou não? Então, algo com que trabalhamos, então, e que usamos com nossas famílias, pode ser, por exemplo, a ver com as escolhas que fazem. Espero que funcione aqui. Diz ela. Tem um som, mas está em inglês, não tem problema. Então diz, imagine aqueles 2 grupos de 100 crianças com autismo. 100 têm intervenções ecléticas e 100 usam ABA intensivo. É engraçado eu ficar narrando para quem fala inglês aqui, diz ela, mas tudo bem. Então, agora a pergunta seria, dessas 100 crianças, quantas no grupo eclético vão ter QIs normais? São elas ali em cima, mostradas em cor. E quantas vão ter QIs normais se passarem por ABA intensivo? Isso é baseado nos estudos que mostrei anteriormente a vocês. E aí você vê quantas crianças teriam QIs normais se não tivessem passado por intervenções ecléticas e ABA. É um número grande de crianças. Muitas crianças. Aqui algumas das referências a esses trabalhos, então, e também os qualificadores. Isso é algo a se lembrar, que uma intervenção eclética sempre inclui um pouquinho de ABA. Quase sempre. Acho que era isso. Bom, então, algumas das informações, os dados nos mostram, então, quais são os problemas que devem ser resolvidos. Alguns desses dados são claros. E há outros problemas também que devem ser resolvidos a fim de nos assegurarmos de que tratamento de qualidade, acessível, seja disponível. E parte disso é manter padrões e que haja uma qualificação dos prestadores de serviço. Algo de que falo e vou falar também amanhã é sobre normas, padrões, não só em termos de prestadores individuais de serviços de saúde, mas também organizações. A Lori falou de padronização da assistência. Então, qual é essa assistência em termos de alguém que presta esses serviços de ABA? Também quero falar sobre o fato de que o tratamento eclético usa fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
professionals. profissionais de ABA. The data that Os I dados showed que eu you mostrei a about vocês intensive ABA sobre ABA intensivo also includes também incluem consultation by consultas speech and language pathologists. com fonoaudiólogos. My, business partner and research partner, Colleen O Sparkman, is going to Colleen talk tomorrow Sparkman, que é a minha about how colega, we vai utilize falar sobre speech and como language utilizar pathology in our fonoaudiologia em program. nosso It's programa. not that speech and language pathology doesn't have a lot Não to é offer. que a fonoaudiologia não tenha They have a muito tremendous a amount to oferecer. offer. Tem sim It's muito the a way in oferecer, which mas é a it's being forma used. de And como we ela want to é be able to talk to you utilizada. about E vamos how falar it can sobre be isso integrated em termos de into como integrar programs. a fonoaudiologia em nossos programas. Eu não mostrei aqui as pontuações de linguagem, mas são dados muito importantes. E as crianças nesse grupo de ABA, eles não têm tratamento específico de fonoaudiologia, mas se beneficiam da fonoaudiologia como parte integrada do ABA, usando o modelo de consulta, e não era isolado, compartimentalizado. Então, acho que isso tem uma ramificação muito importante ao falarmos sobre prestadores de serviços qualificados e também organizações que ofereçam um certo tipo correto de serviço. Eu também posso dizer, a partir do que a Lori falou, é que pagar por serviços de saúde é um desafio muito importante para as famílias. Nós temos essa questão também no Brasil, nós também tivemos muito trabalho nos Estados Unidos a esse respeito, mas como a Lori falou, ela mostrou como é possível, o mais possível que as famílias se concentrem então, no que é o melhor a ser feito em termos de serviços de saúde prestados. Então, eu acho que é isso. Vou resumir. Parte da mensagem que eu quero deixar aqui é que qualquer tempo que você perca na intervenção precoce é muito caro, muito oneroso, muito significativo. Use metodologias que sejam efetivas. Senão, isso será um erro realmente muito importante. Você nunca vai recuperar esse tempo. E é algo que nós, nesse campo, temos que trabalhar arduamente para resolver. Então, trabalhar com pares, reguladores, médicos, famílias, para conseguir isso, essa precocidade. Eu espero que eu também tenha deixado uma mensagem de que um pouquinho de cada tratamento, mesmo que inclua um pouquinho de ABA, nem sempre é melhor. Na verdade, acaba sendo, em muitos casos, pior. A ideia é que haja uma relação entre intensidade e desfecho clínico. Então, uma intervenção intensa, precoce, faz muita diferença depois. E é importante que as famílias entendam esse conceito, mas também os pares. Porque se você começar a ver o custo financeiro em termos de... e também o custo dos esforços despendidos, isso causa uma grande diferença depois. Esse é meu endereço de e-mail. Ficarei muito feliz em me corresponder com vocês e oferecer informações sobre as referências que mencionei hoje. E está muito pequeno? We'll try this. Let's see. Really, in English, J. Howard. Então é J. Howard, JHOWARD, @ TPATHWAIYS.org. It's not right, is it? It should be obrigada. Eu devia escrever obrigada, né? Tá errado. Ela diz, que pena, que raiva. Muito obrigada.